Oi pessoal, esse vídeo faz parte do projeto de resolução de todas as questões do Enem dos últimos 3 anos, 2017, 18 e 19. Nesse primeiro vídeo da série a gente fala um pouquinho sobre a prova, como ela é, relembra para que serve, e depois a gente tem todas as resoluções divididas em duas formas. A primeira são algumas questões agrupadas no mesmo vídeo, de acordo com os tópicos e assuntos mais frequentes, para a gente ver como isso acontece, como o Enem formula, como ele solicita, esses tópicos, esses assuntos que sempre estão caindo na prova, todos os anos, recorrentemente, em várias questões. E do outro lado a gente vai ter as questões isoladas, então as outras questões que não aparecem nesses agrupatinhos, elas vão ser resolvidas isoladas como nesse vídeo. Então se você não encontrou sua questão isolada, procure por favor um desses vídeos ou pergunta, a gente te ajuda. Combinado? Vamos lá? Questão 12, Caderno Azul Enem 2017, fala sobre a língua tupi no Brasil. Há 300 anos, morar na vila de São Paulo de Piratininga, peixe seco em tupi, era quase sinônimo de falar língua de índio. Em cada 5 habitantes da cidade, só 2 conheciam português. Por isso, em 1698, o governador da província, Arthur de Sá e Menezes, implorou a Portugal que só mandasse padres que soubessem a língua geral dos índios, pois aquela gente não se explica em outro idioma. Derivado do dialeto de São Vicente, o tupi de São Paulo se desenvolveu e se espalhou no século XVII graças ao isolamento geográfico da cidade e à atividade pouco cristã dos mamelucos paulistas, as bandeiras, expedições ao sertão em busca de escravos índios. Muitos bandeirantes nem sequer falavam português ou se expressavam mal. Domingo Jorge Velho, paulista que destruiu o Quilombo dos Palmares em 1694, foi descrito pelo bispo de Pernambuco como um bárbaro que nem falar sabe. Em suas andanças, essa gente batizou lugares como Avanhandava, lugar onde o índio corre, Pindamonhangaba, lugar de fazer anzol, e Itu, cachoeira, e acabou inventando uma nova língua. Os escravos dos bandeirantes vinham de mais de 100 tribos diferentes, conta o historiador e antropólogo John Monteiro, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Isso mudou o tupi paulista, que além da influência do português, ainda recebia palavras de outros idiomas. O resultado da mistura ficou conhecido como língua geral do sul, uma espécie de tupi facilitado. Então, é um texto bastante longo que vai falar sobre a questão sociolinguística, sociohistórico-linguística, Então, como é a formação das línguas e como que isso se relaciona com o tipo de pessoas que falam essa língua, com os falantes da língua. Então, um texto que vai falar de linguística, um texto que fala sobre as línguas, como eu acabei de dizer, e o que o Enem quer de você. O texto trata de aspectos socio-históricos da formação linguística nacional, exatamente o que eu acabei de falar, Para variar, o Enem está te dando uma informação, sintetizando, o texto fala sobre isso. Se você não percebeu esse é o assunto do texto, você ficou aí dormindo porque está cansado da prova, o texto está falando disso. E aí? Quanto ao papel do tupi, então, especificamente o papel do tupi, essa língua indígena, na formação do português brasileiro, depreende-se, conclui-se, infere-se, percebe-se que essa língua indígena, o que essa língua indígena faz? Qual é a alternativa correta em relação à língua indígena que está ali no texto? Então, o texto vai falar do papel do tupi na formação do português brasileiro, especificamente português brasileiro. Então, o que eu posso achar como correto? Essa língua indígena A contribuiu efetivamente para o léxico com nomes relativos aos traços característicos dos lugares designados? Ai, gente, esqueci o que é léxico. Vocabulário, simplesmente isso, é um conjunto de palavras de uma língua. Então, essa língua contribuiu mesmo, efetivamente, ela realmente, na prática, ela contribuiu para a criação do vocabulário nacional. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, nomes relativos aos traços característicos dos lugares designados. Então, por exemplo, quando eu tenho uma cidade que tem muita praia, essa característica está no nome dela na língua tupi, exatamente o que acontece. Olha lá em cima, eu vou grifar para vocês, lá no primeiro parágrafo. Piratininga, na vila de São Paulo de Piratininga, que significa peixe seco em tupi. Então, a gente deduz que ali tinha peixe seco, Era uma coisa que eles vendiam, ou que tinha ali embaixo. Avanhandava, que era o lugar onde índio corre. Pindamonhangaba, lugar de fazer anzol. Itu, cachoeira. Então, provavelmente lugar que tem cachoeira, que tem uma coisa a ver com cachoeira. Então, sim, essa alternativa é correta porque eu tenho exatamente isso. Eu tenho palavras do nosso vocabulário que vieram dessa língua indígena, dessa língua tupi, para designar alguma informação relativa ao local. Então, eles olham para o local e falam, esse local tem isso, então o nome vai ser esse. E dão o nome, e a gente até hoje usa o mesmo nome sem nem saber por quê. Por isso são os nomes estranhos, Pindamonhangaba, que é um nome diferente. Por que não pode ser a B? O tupi, ele originou o português falado em São Paulo no século XVII, em cuja base gramatical também está a fala de variadas etnias indígenas. Veja que o tupi não originou o português. O português vem de Portugal, Então, falado em São Paulo, ele originou o português. Tá, gente, mas não tá falando do português, falando do português de São Paulo, aquele que as pessoas falam em São Paulo, no século XVII. Mas veja que o texto diz que no século XVII as pessoas não falavam português.
falavam o quê? Mande para cá só os padres que sabem a língua geral dos índios, pois aquela gente só fala essa língua. As próprias bandeiras, ali em vários momentos falam aqui, ó, muitas bandeiras nem sequer falavam português. Então a gente não tem um português falado ali nesse século. Nesse século, praticamente, quem falava português eram os portugueses que vinham. Ali a gente não tinha, assim, as pessoas falando português. Eles falavam as línguas indígenas, foi tendo ao longo do tempo influência do português e criou-se aquilo que a gente chama de língua geral, que está no último parágrafo lá na penúltima linha. Tem essa formação da língua geral, não tem um português sendo falado naquele momento, então isso não está certo, tá bom? C. O tupi desenvolveu-se sob influência dos trabalhos de catequese dos padres portugueses vindos de Lisboa? Não, o tupi já estava aqui. Então, quando os padres vieram, o tupi já estava aqui. Ele não se desenvolveu sob o trabalho de catequese. No trabalho de catequese, o que se desenvolveu foi a língua geral. Você tem ali uma mistura de línguas que vai derivando outras, né? Vai se transformando em outras. Mas não o tupi. O tupi não se desenvolveu com essa influência. O tupi já estava aqui. Se ninguém tivesse vindo, a gente falaria tupi até hoje. Hoje a gente não estaria aqui também, né? Na verdade, inclusive ali no primeiro parágrafo, eu já comentei com vocês, no finalzinho fala, né? Implorou para Portugal que só mandasse padres que soubessem a língua geral dos índios. Quer dizer, já tinha a língua aqui dos índios. Então não foi a catequese que fez desenvolver essa língua. D. O tupi misturou seus falares africanos em razão das interações entre portugueses e negros nas investidas contra o quilombo dos Palmares? Ah, Gênia, com certeza, a gente sabe que a língua, o português brasileiro, ele tem nessa mistura do português de Portugal, das línguas indígenas, como o tupi, e também dos falares africanos dos escravos. Isso é correto? Sim, é correto historicamente, é uma informação extratextual. Extratextual é uma informação que está fora do texto. Você trouxe a sua bagagem cultural, que é lindo você saber, mas aqui não serve. Porque aqui ele quer saber em relação ao texto, né? E não em relação à sua bagagem cultural. Sua bagagem cultural você guarda para a redação. Ali você pode exercer para uma outra questão que solicite essa bagagem. Aqui não, aqui eu quero uma coisa que está certa em relação ao texto. E o texto não me dá essa informação. O texto, quando fala de escravo, por exemplo, a gente geralmente associa os africanos à escravidão. Mas aqui são escravos índios, olha lá. Expedições ao sertão em busca de escravos índios. Escravos de 100 tribos diferentes. Então, esses escravos, eles eram indígenas, não eram pessoas, aliás, indígena é quem nasce na própria terra, enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas a questão é, a gente não tem ali, nesse texto, especificamente, a gente não está falando da influência dos africanos, a gente está falando especificamente das línguas indígenas e dessas pessoas que vinham aqui falar português e não conseguiam se entender, porque aqui no Brasil ninguém falava português. E, por fim, o tupi expandiu-se paralelamente ao português falado pelo colonizador e juntos originaram a língua dos bandeirantes paulistas? Não, também, porque a gente vê ali que os bandeirantes mal falavam português. Então, eles não falavam português. Por que acontece ali? E essa expansão, né, o que está errado, principalmente aqui, é a palavra expansão. O tupi, ele não se expandiu paralelamente ao português, que dá a ideia que é paralelo, né, aprender matemática, aquelas duas retas que vão para o mesmo lugar. Então, quer dizer, os dois foram se expandindo? Não, porque o português não estava se expandindo. Ao contrário, o português não estava quase tendo espaço ali, né? Então, o português, ele influenciou o tupi ali, ele acabou criando essa língua geral, mas não porque ambos estavam crescendo. Não estavam, justamente porque não tinha espaço. Inclusive, várias vezes, a gente já falou sobre isso, né? O que eles falavam aqui? Mandem pessoas que falem a língua dos índios, porque aqui ninguém entende português. Então, você não tem uma expansão do português, tá errado por isso. Não tem uma expansão do português, certo? Que vai originar essa língua falada pelos bandeirantes. Não tem essa língua, os bandeirantes vão falar ali, acaba falando a língua dos índios, claro que com alguma interferência europeia, né, do português europeu, mas não se expandindo, não crescendo, não se desenvolvendo. Ela vai sendo, ao contrário, relegada, vai sendo um pouco incorporada ali, tá bom? Então, uma questão sobre variedade linguística, né, sobre assim o modo como a gente fala, e sobre sociolinguística e linguística histórica, como a língua é formada, qual o percurso que ela faz, né, pra gente desconstruir pouco a pouco essa ideia de que a língua ela é e sempre foi assim. Não, ela é uma construção, ela está sempre sendo transformada, e isso tem influências econômicas, tem influências políticas, tem influências sociais, influências de vários âmbitos, e a gente precisa estar atento para isso, tá bom?